da resolução. Então, cria-se um calendário especial, tá, para atividades remotas. Isso que é importante ficar claro. É um calendário especial para as atividades remotas. E aí as pessoas vão me perguntar, e o outro calendário? O outro calendário, ele será restabelecido assim que nós pudermos voltar às nossas atividades, né, principalmente presencial, ou aí, quem sabe, no modelo da educação online, mas principalmente presencial. Então, o outro calendário, ele não perde força, ele não perde valor, ele continua valendo, só que suspenso. Então, o que foi aprovado agora é um calendário especial. Tá? E o que esse calendário especial vai tratar? Então, as aulas, nesse calendário, elas devem ser ministradas de forma remota. Tá? Não tem previsão de aula presencial, nem para professor, nem para discente, nem para aluno. Então, são atividades remotas. E, para isso, foram estabelecidos alguns critérios ou algumas colocações, alguns trâmites, né, orientações, para que os professores, né, se estabelecesse, né, como vão ser ofertadas essas disciplinas. Aí os alunos muitas vezes já perguntam, eu vou ter que me matricular de novo nas disciplinas? Sim. Por quê? Porque é um calendário especial. Então, vão ser ofertadas disciplinas. Tá? A partir dessa oferta de disciplinas, vai ocorrer a matrícula e aí as atividades elas vão iniciar. Tudo isso que eu estou falando aqui, de oferta de disciplina, e aí eu tenho uma outra palavra que eu vou falar agora daqui na sequência, mas tudo isso está previsto lá no calendário que está em anexo nessa resolução. Então, existe um calendário próprio para o ERE, né, para esse ensino remoto especial. E um calendário próprio que vai ter duração de 75 dias. Tá? Então, as disciplinas que forem ofertadas, caso sejam ofertadas, elas terão um prazo aí de 75 dias. Como é que vai funcionar, de uma forma mais ampla, essa oferta das disciplinas? As disciplinas serão, elas devem ou não ser ofertadas por adesão. Tá? Então, os professores, eles, pensando nas suas disciplinas, irão propor disciplinas para que funcionem nessa modalidade do trabalho remoto. Então, é por adesão. É obrigatório o professor ofertar? Não é obrigatório. É por adesão. Então, o professor, que se sentir contemplado junto a essa portaria, ele vai propor ao colegiado de curso ao qual a disciplina está vinculada uma proposta de um plano de ensino que contemple o ensino remoto para a sua disciplina. Após isso, essa disciplina ela vai ser submetida ao colegiado, onde o colegiado vai fazer a análise do plano de ensino do professor, porque nós não podemos esquecer, temos que manter sempre a garantia, né, da qualidade desse trabalho. Então, vai ser submetido ao colegiado, assim que aprovado pelo colegiado, a disciplina ela vai estar apta para ser ofertada, ok? Após ser ofertada, entra a questão das matrículas. É obrigatório os alunos se matricularem? Também não, é por adesão. Os alunos que acharem que nesse período de pandemia têm condições de fazer a disciplina de forma remota, né, ele vai se matricular na disciplina para que depois da disciplina siga o seu trâmite. Quais as disciplinas que vão ser ofertadas? As disciplinas relativas ao semestre 2020/1 e 2020/2. Tá? Essa é a proposta dentro do calendário. Depois, se eu passar alguma coisa aqui que eu estiver não falando de acordo, o Tiotti vai me corrigir, mas, no geral, são essas informações. Então, ele é um ensino remoto de adesão, onde, primeiramente, os professores vão propor as disciplinas para os colegiados. Após ela ser aprovada no colegiado, ela vai ser disponibilizada para os alunos, e os alunos, por adesão, eles irão se matricular ou não na disciplina. Professor, se eu não me matricular agora, qual é o meu prejuízo? Em tese, prejuízo nenhum. Por quê? Porque essa disciplina ela vai estar disponível quando o calendário acadêmico 2020/1 e 2020/2 for reestabelecido, não estiver mais suspenso e voltarmos às atividades num cunho, vamos dizer assim, regular. Tá? Então, a grande diferença é isso. Isso tem que ficar claro para todos. É um calendário especial, que não fere em nada o outro calendário.
ok? Então, de forma geral, é isso que trata a resolução. Tem mais algumas pequenas coisas aqui, mas eu gostaria de passar para o professor Tiotes, nosso coordenador acadêmico, para ele pudesse fazer mais algumas colocações, ou até mesmo me corrigir se eu fiz alguma coisa que não era, mas, no geral, é isso que prevê essa resolução, e que todos precisam ler detalhadamente essa resolução, porque vão surgir novas dúvidas. Por que nós marcamos essa reunião hoje? Que, como eu falei, a resolução foi aprovada na semana passada, ela foi publicada na quinta-feira. Então, publicado na quinta, hoje já começa o período que o professor deve propor a disciplina ou as disciplinas. Tá? Então, o período já está correndo, o tempo é muito curto, porque ela tem 75, tem que ter 75 dias de atividade, então já está correndo esse calendário. Então, agendamos a reunião hoje pela manhã, para que a gente possa ter o tempo, não sei se é adequado, né, mas necessário aí para que possa correr tudo dentro da legalidade. Então, desde já, eu gostaria de passar a palavra para o professor Tiotes, e aí depois, como eu falei, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, pode usar o chat para fazer, que a gente está controlando aqui. Obrigado, João. Na verdade, você fez uma exposição muito bem feita, é bem isso mesmo. Eu só acrescento uma informação, que é possível colocar disciplinas para este período, né? Tanto de 2020.1 como de 2020.2. Tá? Bom dia a todos. Vou para o chat. A professora Iris pergunta: as disciplinas teórico-práticas poderiam ser ministradas? Boa pergunta. Quais são as disciplinas que poderão ser ministradas? Em tese, aquelas disciplinas que cada colegiado de curso entender que seria possível ofertá-las de uma maneira totalmente remota, sendo ela teórica, teórico-prática ou prática, ou seja, se aquele colegiado de curso entende que aquela disciplina pode ser ministrada totalmente via remota, mesmo que tenha conteúdo prático, mas pode ser adaptado e seria válido, ok, essa disciplina poderá ser ministrada. Porém, acredito que os nossos cursos da FEF têm uma dificuldade muito grande por ter conteúdos práticos e práticos que são essencialmente presenciais, né, tem dificuldade de termos essas disciplinas aprovadas pelos colegiados. Porém, a resolução coloca isso, que o colegiado é que vai avaliar, conforme a proposta do PPC, e o que o professor está sugerindo, né, como disciplina. Mas tem que ser totalmente remoto. Tá, eu não sei se o que é que ficou, né, de informação a mais, mas eu estou entendendo que agora é um tempo de tirar dúvidas, né? Então eu vou tentar ir para o chat aqui para tentar responder as perguntas. Então, os calouros poderão fazer apenas as matérias do primeiro período, pois, se não me engano, todas essas matérias são obrigatórias para os 2 próximos períodos, certo? Sim, não há problema em os calouros realizar as disciplinas, contanto que elas sejam possibilitadas agora nesse período à distância. Lembrando que a maioria dessas disciplinas de primeiro período não pertencem à FEF estritamente, né? A maioria das disciplinas elas são ofertadas por outros departamentos, ou ICB, ou FACED e alguns outros. Então a gente vai ficar na dependência de professores de outros departamentos se vão colocar à disposição ou não para ministrar essas disciplinas, bem como a análise dessas disciplinas do conteúdo prático, o quanto que é possível ou não fazer via remota. Mas, em tese, sim, os calouros poderão fazer essas disciplinas. Ainda não saiu convocação de disciplinas 2020.2. Como será atribuído? Não existe, a priori, uma atribuição, ou seja, não será necessário uma atribuição de disciplinas de 2020.2 aos docentes para que eles se coloquem como pessoas, como disciplinas que eles possam ministrar. Então, o docente, ou que já ministrou uma disciplina, ou que se julga capacitado para ministrá-la, mesmo que não tenha sido atribuído a ela, essa disciplina em 2020.2, e também não está atrelado aqui o ERE ao período regular, o professor ele pode se voluntariar e propor ministrar uma disciplina do segundo semestre de 2020, independente da sua convocação. Olha, eu estou tentando responder, mas se por acaso ainda ficar em dúvida,
pode ligar o áudio, tá? E tentar explicar melhor a pergunta ou fazer uma pergunta em cima daquilo, ok? Para não ficar só um monólogo. Então, vou passar para a próxima. O professor Carlos Massach pergunta: estas disciplinas ofertadas possuem algum limite mínimo e máximo de alunos? O limite quem dá é o docente. A resolução até coloca isso, que quando o docente solicita uma disciplina pelo SEI, ele já coloca lá qual seria o limite dele, né? Aliás, o número de vagas, dentre outras informações, o número de vagas que ele pode trabalhar, né? Então, por causa disso, é que fica livre com cada docente. O mínimo nós não temos. Então, se abrir a disciplina e aparecer dois alunos matriculados, essa disciplina, em tese, deverá ocorrer, porque é por adesão, então não temos como garantir, né, que temos um número mínimo, pelo menos a resolução não coloca isso. Apesar de que, e aqui eu vou fazer um parêntese bem grande, em muitas dessas definições da resolução eu fui voto vencido, tá? Então eu vou falar aqui apenas pela resolução, não vou falar dos bastidores, que eu acho que quem acompanhou a reunião sabe como é que é o processo, tá? Sara pergunta: caso o aluno se matricule no ERE, ele pode escolher fazer disciplina presencial quando o calendário retorna ao normal? Sim, o direito está reservado, quer dizer, quem participou da disciplina no ERE, ele não é tirado a sua possibilidade de fazer a disciplina presencialmente. Aliás, a matrícula está garantida. No entanto, aqueles que fizerem a disciplina e que passarem, forem aprovados, tem a opção de não fazer mais, não cursar mais, uma vez que já fez a disciplina, já foi aprovado, e isso iria para o histórico. E uma outra informação que tem também na resolução é que só vai para o histórico do aluno a aprovação. Se o aluno fizer uma disciplina no ERE e ocorrer uma reprovação, essa reprovação não vai para o histórico do aluno. E ele pode, naturalmente, fazer a disciplina no período regular. Só vai se houver aprovação. Havendo aprovação, vai para o histórico, o aluno não precisaria, digamos assim, fazer disciplina presencialmente. Porém, ainda existe o direito de fazer disciplina presencialmente. Se o discente não aderir ao ERE, como ficará em seu histórico? Assim, o ERE, ele não altera o histórico a não ser para mais, ou seja, a não ser se houver a aprovação em alguma disciplina, tá? Fora isso, não há uma alteração. É como se estivéssemos estamos com o calendário suspenso, e no meio dessa suspensão existe um calendário especial que abre possibilidade de disciplina para o aluno. Já se discutiu as plataformas que seriam utilizadas nas aulas remotas. Isso é a cargo, Sara, isso é a cargo de cada docente, tá? Inclusive a resolução coloca várias possibilidades. Hoje, o que é mais comum é utilizarmos as ferramentas do Google, porque o e-mail, né, institucional nos permite nos dar acesso ao G Suite e ao Google Classroom e outras ferramentas do Google. Então, existe um curso funcionando agora para alguns docentes e com a perspectiva de que abram outras turmas, mas isso também não é fechado, de que tem que ser uma determinada plataforma. Vai ser provavelmente a plataforma que o docente esteja mais familiarizado, né, digamos assim. O professor Lúcio pergunta: quais ações, a partir de agora, os colegiados devem realizar? Muito bem. Primeiro, marcar uma reunião para julgar, analisar os pedidos que vierem dos docentes de abertura de disciplinas via ERE. Como no calendário tem até, deixa eu ver, até o final dessa semana, é de 17 a 21 para os docentes enviarem as propostas, e nesse mesmo período para os colegiados, né, se pronunciarem, eu aconselho que no dia 24, na segunda-feira, já tenha, no máximo, essa reunião de colegiado para avaliar, apreciar esses pedidos de disciplinas via ERE.
Assim, tem como as coordenações, e eu também me incluo, na semana de 24, próxima semana, até 28, proceder com colocar, né, imputar as disciplinas via CIA, para que possa aparecer no portal, né, dos alunos no sistema, para que eles possam se matricular. A Kate pergunta, até quando podemos encaminhar o pedido das disciplinas e em que formato? Bem, Kate, o calendário diz que até dia 21, tá? Até sexta-feira agora. Será via SEI, né, via aquele sistema eletrônico de informações que nós temos na universidade, e encaminhando a coordenação do curso específico da disciplina. E essa deve já ter um formulário lá específico para isso, pelo menos disseram que ia colocar lá no SEI, que o docente deve preencher esse formulário com essa proposta, né, de adesão de disciplina e então enviar. Ok? O Lúcio. Temos aqui mais ou menos 20 professores, não temos a totalidade, então devemos aguardar as manifestações dos professores? Lúcio, eu estou imaginando que você está perguntando enquanto coordenador de curso. Sim, enquanto coordenador de curso, deve-se aguardar a manifestação dos docentes, porque o primeiro passo para que exista essas disciplinas é justamente o professor ou os docentes se voluntariarem, escolherem uma ou outra disciplina e lançarem a sua proposta para a coordenação, que encaminha, então, ao colegiado para apreciar no período correto. Aline, professora Aline, é possível garantir o uso da plataforma Moodle se optar por oferecer disciplina? Então, Aline, o que acontece? Não está em nossas mãos o poder usar ou não poder usar o Moodle. Quem faz essa gestão é o pessoal do CETIC. E a informação que nós temos é que que o uso da plataforma Moodle, ela é limitado. Não é possível que, se todo mundo da universidade quiser usar Moodle, não vai ser possível. Eu acho que daria só para uns 20% mais ou menos dos docentes utilizarem. No entanto, isso não significa dizer que não se possa utilizar. Não informaram para nós, mas a gente pode tentar ver ao longo da semana como que a gente faz para tentar abrir uma sala de aula, né, lá no Moodle, e se eles vão disponibilizar alguma cota por unidade. Eu posso tentar me informar, mas por enquanto a gente não tem, tá, essa informação. Então, assim, o que eu posso indicar tenta trabalhar com duas alternativas. Se você quer o Moodle, pode até planejar no Moodle, mas já faz um outro planejamento sem ser no Moodle, porque é possível que não aconteça. Tá? Isso por causa do CETIC e outras limitações que existem. O colegiado, a Keitiane pergunta, o colegiado iria ver com os professores os horários que eles irão querer aderir? Bem, né, essa é uma pergunta interessante, porque né, é o docente que coloca, que propõe, inclusive, o horário da disciplina. É bem verdade que disciplinas remotas não necessariamente vai obedecer aquele horário, porque é possível que muitas atividades, a maioria delas, seja atividades assíncronas, ou seja, que as pessoas não precisam estar ao mesmo tempo juntos. Porém, a resolução dá um indicativo de preferência de que para no máximo 10 horas assíncronas, que se tenha pelo menos uma hora síncrona de junção com os alunos e docente. Sendo assim, ter um horário, um período, é algo importante. Então, provavelmente o que vai acontecer é, de acordo com as solicitações dos docentes, em havendo conflito de horário, deve-se conversar, ligar, enfim, entrar em contato com os docentes para tentar ajustar esses horários a fim de que não tenha conflitos, porque a gente só consegue lançar no CIA a disciplina quando já não existe mais conflito de horário, ok? Professora Kate pergunta, podemos estar alterando os dias e horários das disciplinas a partir de um acerto com os alunos e suas disponibilidades? Então, eu não estou entendendo, Kate, a sua pergunta, porque é o seguinte, haverá possibilidade de aulas à noite? Ah, entendi.
não tem mais relação dessa disciplina agora, do período emergencial, do ERE, com as disciplinas regulares. Então, a proposta do docente pode ser em qualquer horário, independente daqueles horários já expostos, por exemplo, da disciplina de 2020.1. É claro que, se já tiver aquele horário, pode até ajudar, uma vez que já estava organizado, né? Mas não está definido isso, né? O que a resolução coloca é que o próprio docente ele vai colocar as questões da disciplina, inclusive vagas e horário também disponível, tá? Então, pode já acertar um horário, o próprio docente já coloca um horário. Agora, uma vez que o horário é estabelecido e vai ser feita a matrícula dessa disciplina e todo mundo se matricula, se vai ter uma atividade síncrona, é preferível que seja respeitado em algum horário dessa disciplina, como foi lá matriculado, para evitar problemas. Por quê? É possível que uma pessoa da turma não consiga em um horário diferente. E aí, para não ter nenhum problema, é melhor respeitar o horário que foi colocado no período de matrícula. Ok? Então, com isso haverá possibilidade de aulas à noite? Sim, é possível que tenhamos disciplinas que sejam ofertadas com horários, períodos que seriam das atividades síncronas no período da noite, conquanto que o docente disponibilize esse horário. Professora Minerva, tio, e se o professor quiser seguir o mesmo horário da disciplina que ele já ministrava? Pode? Pode. Pode sim. Professor Inês, em termos de organização, seria melhor manter os horários das disciplinas para evitar conflitos. Isso é verdade, Inês. O ideal é que se mantenham os horários conforme já estavam, para evitar conflitos. Esse é o ideal. Porém, nós temos a possibilidade de termos disciplinas do segundo semestre de 2020, 2020.2. E neste caso, nós não temos horários estabelecidos e é possível que haja algum conflito com o horário de outro, ok? Isso o colegiado é que vai avaliar. O que não pode ter conflito de horário são disciplinas da mesma turma, ou seja, do mesmo período. Turma não, desculpa, do mesmo período. Porque disciplinas de períodos diferentes pode até acontecer em mesmo horário, até porque os alunos serão diferentes, tá? Professora Roberta, a disciplina TCC, como será a garantia para apenas se matricular os alunos de interesse do professor, como os alunos de PIBIC? Boa pergunta. TCC, o que é que normalmente a gente faz? Isso a gente já faz mais comumente no curso de fisioterapia, que é o seguinte, nós ofertamos a disciplina TCC com um número de vagas específico no nome daquele docente. Então, o nome da turma é o nome do docente. E como já existe ou deve existir uma carta de intenção, né, ou uma carta de aprovação, esqueci o nome do documento, de aceite de orientação, né, para o TCC, pelo menos no TCC1 para o TCC2 a gente faz isso, no curso de fisioterapia, então esses alunos já sabem quais são os seus professores ou quais serão os seus professores orientadores. Sendo assim, abre-se a disciplina de TCC com o nome do professor, da professora, e os alunos, em posse já dessa carta, eles vão lá e se matriculam. Se houver algum problema, depois a gente tenta consertar. Na educação física, também isso deveria acontecer, tá? Aliás, nesse momento deve acontecer. Ou seja, aqueles que estão para fazer TCC já ter um documento, e esse documento eu sei que já existe, e o coordenador já conhecer quais são esses alunos, abre-se a quantidade de vagas com a turma no nome do docente responsável. E o aluno, então, em posse dessa carta, só em posse desse aceite, vai e se matricula. Ok? Professora Carla, todos os critérios de avaliação do desempenho do aluno estarão sob a responsabilidade do professor? Sim, estão sob a responsabilidade do professor, e inclusive o professor deve deixar isso bem claro no plano de ensino, tá? Na proposta que for colocada no plano de ensino, para que o aluno saiba, né? Para que o colegiado saiba. Tem até um período para o plano de ensino, que é de 31 de agosto a 4 de setembro. Tem lá que é o período para os professores das disciplinas ofertadas no período especial submeterem seus planos de ensino para aprovação em seu colegiado. Professora Roberta, uma vez aberta a disciplina, ela entrará no e-campus? Sim,
como é via CIA, a gente lança a disciplina via CIA, ela vai automaticamente, uma vez lançada, para o eCampus. Eles devem criar um outro semestre, seria um semestre especial, dentro de 2020, dessa aba, para que a gente consiga consultar. 5 dias para montar um plano de ensino emergencial. Tipo isso. Na verdade, Kemel, não é plano de ensino ainda, tá? Nessa semana, até o dia 21, é para submeter a proposta de disciplina. Tá? O plano de ensino é de 31 de agosto até 4 de setembro. Ok? Até porque o colegiado vai definir se aprecia ou não. E até lá, o docente pode ir construindo, né? Uma vez aprovado, pode construir o plano. Keitiane, como ficará a situação de aluno que tem monitoria em disciplina X e esta for ofertada no ERE? Boa pergunta, Keitiane. A monitoria é possível ser feita nesse período, tá? Pelo menos isso contar como horas de monitoria. O que não está garantido é a presença de bolsa, da bolsa de monitoria para estes alunos que estão fazendo. E isso é uma coisa que a gente vai ter que consultar o pessoal da Proeg, responsável pelo departamento, né, responsável, para a gente saber como vai ser isso. Mas, a priori, não existe essa expectativa de bolsa para esse período agora, de monitoria. Mas não impede, uma vez que o aluno pode trabalhar enquanto monitor, né, ajudar o professor, mesmo nessa modalidade. Mas é a informação que eu preciso checar. Roberta, apenas disciplinas existentes, não se trata de criação de disciplinas optativas ou emergenciais, apenas oferta, né? Isso, Roberta, na verdade pode ser optativa também, contanto que essa disciplina ou essas disciplinas estejam previstas no PPC, ok? Então são disciplinas obrigatórias de 2020.1, 2020.2 ou disciplinas optativas, mas que estejam no PPC. Keitiane, então o aluno irá fazer somente a monitoria no ERE, sem precisar, eu acho que é precisar fazer depois, quando a disciplina for ofertada no calendário normal? Boa pergunta, Keitiane. Eu não tenho essa resposta, tá? Eu vou consultar. Eu realmente tenho que consultar a Proeg sobre essa questão de monitoria. A Raquel, então em 2021, o que vai valer é o calendário 2020.1 e 2020.2, com cada aluno no seu respectivo período, certo? Sim, né, o calendário regular 2020.1 e, consequentemente, 20.2, ele não vai sofrer nenhuma alteração em razão desse calendário especial do ERE, ok? Então, continua com as mesmas horas docentes, né, espero, até lá, né, mesma turma, quando retomar. Alguém pode ligar o microfone e dar um oi, assim, porque eu estou ficando um pouco carente aqui, só eu falando. Oi, tio. Obrigado, Oi, Aline. Alô, É muito estranho isso. Ei, tio, deixa eu fazer uma pergunta. Perder a carência, tio. Oi, tio! Sinta-se abraçado, meu Obrigado. amigo. Tio, eu fiquei aqui pensando. Acho que também vale. Claro que a gente vai ter que oferecer novamente no próximo ano, se os alunos não resolverem aderir. Mas acho que talvez valha também uma consulta com eles, né? Se eles acham que é interessante, para a gente planejar já pensando que tem um público-alvo mínimo, digamos assim, né? Para não ter 1, 2 alunos na disciplina. Sim, Aline, se puder já fazer esse tipo de consulta, né, divulgação, consulta, já seria bem oportuno. Vocês podem fazer perguntas também pelo áudio, tá? Não precisa ser só no chat, não. Tio, eu acho que uma questão também foi colocado da questão do TCC, né? Isso os alunos como acontece já normalmente, eles possam entrar em contato com o professor, né? Vai depender da oferta da disciplina do professor para eles cursarem. Exatamente.
Porque muitas vezes o aluno pode estar aguardando que o professor oferte a disciplina. O professor só vai ofertar a disciplina do PIBIC se ele tiver a demanda dos alunos, né? É bom que ele fique atento a isso. Exato. Aliás, é uma excelente oportunidade, né? Claro que não dá para apostar em pesquisas com coleta de campo agora, salvo algumas exceções, mas em sua maioria não dá. Mas outras modalidades de pesquisa que não precise, né, de estar em campo e fazer o TCC nesse período é uma oportunidade muito boa. Bom dia, professor. Professor, Bom dia. já que as disciplinas só vão ser ofertadas seguindo a quantidade de alunos que vão se inscrever, certo? Mas, assim, como é que vai saber? Tipo, o professor vai colocar lá, vamos dizer, metodologia, e não tem ninguém. Como é que fica? Oi, Keitiane. Então, na verdade, a disciplina ela não depende de um número mínimo de alunos. Aliás, depende, tem que ter pelo menos um, né? Então, havendo pelo menos um aluno, a disciplina ela deve transcorrer, tá? Mas não existe, claro, que se abrir a disciplina e nenhum aluno se voluntariar, automaticamente essa disciplina ela não ocorrerá, né? Então, ok, abriu essa disciplina, não houve inscritos e ela não ocorre. Mas tendo aluno matriculado, ela ocorre. Ok, obrigada. Antes da pergunta do chat, Tio, deixa eu só fazer um adendo à fala da Alexia. É o seguinte, pessoal, a questão das matrículas depois, se tiver mais alunos matriculados do que vagas, vai entrar naquela questão lá dos critérios, como acontece já, né, no regular. Então, não é simplesmente o aluno, né, se matricula e pronto, está garantido. Se tiver mais alunos do que a quantidade prevista, segue os mesmos critérios do regular lá, para a efetivação da matrícula. Exato. Obrigado, João. Foi perguntado aqui quando estaria previsto o início das aulas remotas. 8 de setembro, é o que está no calendário. Tá? Só mais uma pergunta. Pois não. Seguindo o raciocínio de que muitos alunos, depois que parou a faculdade, que a quarentena meio que acabou, encontraram um emprego. Então, fica meio difícil de fazer as disciplinas durante o dia. Caso nenhum professor oferte disciplinas à noite, como poderia ser isso? Eu não entendi muito bem a pergunta, Keitiane. Você pode repetir? Porque tem muitos alunos que estão trabalhando durante o dia. E aí, eu acredito que seria bom conversar com alguns professores se eles podem ofertar disciplinas à noite. Entendi. O Keitiane, assim, eu sei que a situação de muita gente mudou, né, com essa pandemia. Mas, ao mesmo tempo, é possível que exista aqueles que também arranjaram algum emprego, alguma atividade já também no período da noite. Então, se a gente já crava de que o melhor período é ser à noite, talvez para alguns não seja. Então, talvez seja difícil a gente conseguir um horário que seja bom para todo mundo, aliás, todo mundo que pensa em se matricular. Então, nesse sentido, eu acho que é muito mais uma conversa, com o docente, ou seja, se tem um grupo de alunos que está interessado em uma disciplina, tentar conversar com o docente. Mas, se for disciplina 2020.1, eu concordo que o ideal seria manter o horário para não ter conflito com algumas outras. Não que não seja possível modificar, mas eu acho que seria o ideal, tá? Mas, nesse caso, é meio que uma conversa mesmo, tá? Bom dia, professor. Posso fazer uma pergunta? Pois não, Sara. Tomando a fala da Alexia, a questão da minha turma, né? Eu vou falar pela minha turma. A grande maioria vai se matricular, aderiu, gostou da ideia, só que nós somos da noite, certo? E a grande maioria trabalha de dia, por isso que se matriculou à noite. Vendo desse ponto, pelo que eu já percebi, muitos alunos da manhã também começaram a trabalhar e vão querer fazer a matéria à noite. Como é que isso vai ficar? Vai ser... a gente vai ter que dividir as matérias, porque grande parte da minha turma vai se matricular, é uma certeza, entendeu?
Então, Aí como é Sara, que ficaria é essa muito questão? na ideia da pergunta da Keitiane, né? Isso deve ser um acerto, né? Combinar com o professor. Não, em tese, a gente não tem uma diretriz dizendo que as disciplinas devam ser ofertadas preferencialmente à noite, ou de manhã, ou à tarde, não sei. Isso depende também do docente, até porque nem todos os docentes vão ter disponibilidade à noite. Lembrando que essas disciplinas são via remota e não necessariamente toda a carga horária da disciplina será com atividade síncrona. Aliás, boa parte, se não a maioria dessas horas serão assíncronas, até porque as pessoas têm contextos diferentes e talvez não consigam, nesse período, estar, né, todos os dias ali, todas as horas marcadas. Não que não impede que seja feito assim, mas espera-se que tenha essa divisão, né, de atividades assíncronas e síncronas. Inclusive as avaliações que sejam de maneira assíncrona, né, conforme a resolução sugere, tá? Então isso é realmente a combinar, Sara. Camel? Tchau. Após ser feito as disciplinas terem passado pelo colegiado, como serão assim elas disponibilizadas na plataforma? O colegiado vai dizer para os alunos qual é a plataforma, o professor vai decidir pela plataforma, quem vai gerenciar essa plataforma, essas questões de frequência e tudo mais. Muito bom, Camel. Isso fica a cargo do docente mesmo. O docente que escolhe qual a plataforma que ele vai trabalhar e como ele vai gerenciar tanto frequência quanto avaliação. Então, o docente é que faz isso. O colegiado, ele apenas aprecia para saber se a proposta daquela disciplina está de acordo ao PPC. Ou seja, se aquela disciplina pode, de fato, ser ministrada via totalmente remota. Estou vendo aqui no chat, a Vitória perguntou, então o ERA se torna mais válido para disciplinas que são 100% teóricas? Em tese, sim. Em tese, aquelas que são 100% teóricas têm mais facilidade de serem ofertadas via remota. Não quer dizer que aquelas que são teórico-práticas não seja possível. Quem vai avaliar a possibilidade, ou seja, se é viável ou não frente ao PPC, é o colegiado. Ok? O Cameron também colocou aqui antes, então a disciplina seria ministrada 2 vezes. Se for a mesma disciplina 2020.1, ela vai ser ofertada via remota, agora um calendário especial. Quando retomar o calendário regular 2020.1, a disciplina transcorre normalmente, conforme for o normal, né, de 2020.1. Outra coisa, tio, o colegiado, a teórico-prática, né? O colegiado faz a análise, mas não esquecendo a partir da proposta do professor, né? A proposta Isso. sempre parte do professor. Isso. Na oferta. Exato, exato. E, assim, uma vez que o colegiado dá ok naquela disciplina, os coordenadores tem aquela semana para colocar no sistema. Tendo colocado no sistema, aparece no e-campus, tanto do docente quanto do aluno. No caso, desculpa, vai aparecer no portal para o aluno se matricular, mas já fica disponível para o professor consultar. Na medida que efetiva a matrícula dos alunos, o professor consegue enxergar quais são os alunos que estão na sua turma. Isso, as datas estão em anexo à resolução. A Meiciane, eu acredito que seja esse. O ERA se assemelha ao curso de férias, que não interfere no semestre regular e é facultativo para professores e alunos, correto? Você pode pensar assim. Aliás, na própria reunião do CONCEP, alguns já colocaram fizeram essa analogia, né? Mas é basicamente isso. Professor Lúcio, o colegiado deverá acompanhar disciplinas no ERA? Olha, assim, não tem muito como existir esse acompanhamento, né? A não ser que entre-se nos links ou conheça-se o material. Mas é desejável que no plano de ensino, quando o professor for enviar, tenha lá dizendo, por exemplo, o link dessa pasta, ou desse lugar, onde pode ser no Drive ou alguma coisa assim, onde vai ter o material e esse material vai ser disponibilizado, né? Ou alguns vídeos, né? Ou, enfim, como que vai ser. Então, isso permite com que a coordenação consiga acompanhar de alguma forma.
Mas quem será a melhor pessoa para acompanhar isso serão os alunos mesmo, né? Conforme o plano de ensino, os alunos fazendo essas atividades é que vão saber como é que essas disciplinas estão ocorrendo. O COLIC já se reuniu e aprovou todas as disciplinas, exceto as de outras unidades, para serem ministradas no ERE. Ok. Então, mais alguma dúvida? Tá, Inês e Lúcio, a questão de todas as disciplinas tem que ter um cuidado, porque eu acho que estágio não seria possível, né? Ou isso já... eu realmente não sei qual foi a decisão. Ah, menos estágio. Ah, ok. De qualquer forma, segue o rito, tá? O docente envia proposta via SEI e o colegiado, a posteriori, dá o seu aval para que se possa proceder com a matrícula. Professor Gilmar, é possível criar um ambiente apenas para palestras? Como assim, Gilmar? Pode me explicar melhor? Pode ser áudio também. Bom dia. Na verdade, a ideia é que nós pudéssemos fazer, de repente, né, a proposta é que nós pudéssemos fazer um local onde os alunos teriam ali informações com alguns palestrantes. Eu não sei se nós temos especificamente essa disciplina, então por isso que eu estou perguntando aqui para você. Essa é a ideia. Então, Gilmar, as plataformas digitais, elas favorecem isso, né? A possibilidade da gente ter, inclusive, participação de pessoas de fora, né? De outros lugares, poder, né, ministrar alguma aula. Eu sei, inclusive, de alguns movimentos disciplinares, né? Por disciplina, tentando encontrar professores de outras universidades que estão participando do ERE para tentar fazer essa troca, né? Isso aconteceu, acho que com uma disciplina de cinesioterapia, de alguns professores da fisioterapia, de algumas universidades, que estão tentando se organizar para fazer uma disciplina que é remota e com a participação de professores diversos, né, de acordo com os assuntos e tal. É claro que não dá para ser só as palestras em si, porque a disciplina ela exige um pouco mais de acompanhamento, né, e não necessariamente só quem fala, né, mas exigirá troca, exigirá material de apoio, mas é possível sim. Agora temos que fazer uso das plataformas digitais, né, para isso. Se vai ser no YouTube, se vai ser no próprio Google mesmo, isso cada professor define, né, qual a plataforma utilizar. E nós temos, Okay. então, nós teremos, então, uma disciplina, existe uma disciplina já na estrutura curricular que pudesse ser utilizada ou teria que ser criada? Só para confirmar a informação. Em tese, são as disciplinas que existem lá. Aí tem que ver o currículo de cada curso, tá? Mas, assim, não existe, que eu saiba, não tem uma disciplina que seja feita para ser virtual ou plataforma para palestras, né? Mas, em tese, a disciplina ela pode ser adaptada, que existe no TPC, pode ser adaptada para ser ofertada via remota, sendo elas com palestras ou com outras formas de mediação. Beleza, obrigado. Mas, nesse momento, não deve ser criada nenhuma disciplina nova, tá? Pelo menos o ERE não permite essa situação. As disciplinas e metodologias não seria inviável de acontecer via remota? Exemplo, metodologia do atletismo ou até ginástica? Sara, eu vou dizer o seguinte, é preciso, de fato, nessa reunião de colegiado, ter a participação dos alunos, lá da representação discente, né, para que possa também dar o seu ponto de vista e contribuir com essa discussão. Por isso que toda proposta de disciplina, ela deve se passar pelo colegiado, e lá no colegiado que tem a representação, inclusive discente, ser discutido a viabilidade dela, ou como pode ser feito, tá bom? Mas é importante, sim, acompanhar e saber até que ponto é viável ou não, até para garantir a qualidade da formação.
só para não esquecer, né, que essa proposta, esse detalhamento, ele vai partir do professor, para poder ser analisado pelo colegiado, né, e ser deliberado sobre a oferta ou não. Tio. Pode falar, Kevin. A Inês confirmou que o COLIC aprovou as disciplinas. Então, teoricamente, todas as disciplinas de 2020/1 podem ser oferecidas pelo ERI. Então, Kevin, essa é a informação que a gente teve aqui, tá? Mas eu posso dizer que, ainda assim, as disciplinas precisam ser demandadas e ainda assim precisa ser apreciada se houver alguma outra questão, tá? Os alunos do primeiro período já foi questionado sobre quantos gostariam de participar de tal matéria. Gostaria de saber se mesmo os do primeiro período também precisarão fazer a matrícula ou o professor usará dessa confirmação para fazê-las por nós. Então, qual o problema do primeiro período? É que, normalmente, quem faz a matrícula dos alunos de primeiro período é a PROEG, né? Não são os alunos, de fato, né? Então, como proceder agora? Sim, de fato, essa informação por fora não vai ser útil para a matrícula, tá? Se houver alguma diferença dos alunos de primeiro período, a gente vai ter que consultar. Eu posso consultar, mas, assim, pelo que foi colocado, pelo menos na reunião, os alunos de primeiro período também teriam o mesmo procedimento, ou seja, eles, uma vez tendo acesso ao portal, né, que eu acho que vocês já têm, já estaria ativo, aparece a disciplina e ele então pode se matricular, tá? Mas eu posso consultar para saber se existe alguma recomendação diferente para os alunos de primeiro período. E eu posso então divulgar os representantes de turma para passar as informações para vocês, tá bom? Professor Inês. Professor, bom dia. Não sei se a professora Inês estava inscrita, mas só aproveitando aí o gancho dos calouros, que já foi me questionado também a respeito sobre as matérias que são pré-requisito, tá? Tanto na questão dos calouros quanto na questão de quem está cursando normal. Numa reunião que nós tivemos com o professor Davi, nós do Centro Acadêmico tivemos com o professor Davi, ele disse que será disponibilizado normalmente essas disciplinas que são pré-requisito para quem quiser fazer, possa cursá-la mesmo sem ter cursado a matéria anterior, que no caso seria o pré-requisito. Aí eu quero saber a respeito disso, como que vai ficar, se eu tenho algum posicionamento, tanto quanto para os calouros, né, quanto também para quem já está cursando os outros períodos normais? Sim, Borel, estou vendo aqui na resolução, no artigo 17, tem dizendo assim, a matrícula do discente somente será efetivada quando cumpridos os pré-requisitos exigidos no PPC do curso de acordo às regras do processamento da matrícula do período regular. Então, conforme este artigo, o aluno ele só consegue fazer a disciplina se ele tiver os pré-requisitos cumpridos. Não pode aqui quebrar pré-requisito para disciplinas do ERE. Perfeito. Então, só mais uma dúvida, professor, não sei se já foi esclarecido, porque eu estou desde o começo, mas agora que eu estou bem prestando atenção que eu estou no trabalho, é o seguinte, a Sara estava questionando da turma dela que quase todos os alunos vão querer participar e tem aquele pessoal da manhã que vai querer participar à noite. Aí a minha dúvida é a seguinte, vai ter um limite máximo de alunos por sala? Porque se já foi falado, desculpa que eu não ouvi, é só essa dúvida. Tudo bem, Borel. O professor é que coloca a quantidade de vagas máxima para ser ofertada, tá? E uma vez colocando e o colegiado aprovando, vai para a matrícula. Como o professor João Libardoni falou anteriormente, se tiver mais inscritos, né, de alunos inscritos do que a quantidade de vagas, segue os critérios já estabelecidos para obter essas vagas. Professor Teódragos, é aquela situação, né? As matrículas elas vão ser pelo e-campus, então não vai ter diferença nenhuma daquilo que acontece nos outros períodos, né? Pelo menos com relação às matrículas. Vai ser disponibilizado no e-campus e a gente vai lá ter acesso às informações e se matricular. Não vai ser, né, dessa forma, igual nos outros períodos? Isso, Bruno. Isso.
Ok? Tá ok, professor. Minha parte, esclarecido. Obrigado. Professor Inês. Então, A Inês estava inscrita, deixa eu só passar para ela, tá? Depois eu passo para ti. Tudo bem. tá. Obrigada, Teótrefes. Só para fazer um comentário em relação à reunião que a gente teve do político. Foi antes, né, dessa resolução do novo planejamento. Então, a gente adiantou essa reunião, que aconteceu no dia 11, deve ser com o professor. E depois disso, aí a gente tem essa nova portaria, né, essa nova resolução que modificou algumas coisas, né, como a questão do voluntariado, essas coisas. Então, a partir disso, né, existem novas decisões que a gente precisa encaminhar. Então, só para esclarecer. E no momento que a gente fez essa reunião, a gente verificou todas as disciplinas que seriam possíveis, né, como a gente colocou aqui, mas agora tem essa nova informação de que tanto para os docentes quanto para os discentes é voluntária a adesão. É isso, Tiago. Obrigada. Ok, obrigado pelo esclarecimento, Inês. Kemel? Eu trabalho com duas disciplinas iguais, uma ofertada no período da manhã e outra à noite. Como seria oferecido uma turma para o dia ou uma turma para a noite? Porque o que pode acontecer é a turma da noite sobrecarregar de pessoas, de alunos que são do dia. Você entendeu? Kemel, o seu áudio estava um pouquinho baixo para mim, mas eu acho que eu entendi. É porque, no caso, você tem disciplina tanto durante o dia quanto à noite. E aí você está falando de que poderia uma turma ser sobrecarregada, era isso? Isso. Tá. Olha, Kemel, assim, a gente a priori não tem como definir isso, né? O máximo que pode fazer é limitar a quantidade de vagas máximas e esperar ver a demanda que vem. Realmente, nessa situação, a gente não tem como fazer, né, uma gestão nesse caso. Tá? Lembrando que é uma situação nova para todo mundo. Eu nem sabia que existia essa possibilidade de período especial. Estou aprendendo agora também. Professor Artemis estava inscrito. Por favor, professor. Bom dia a todos. Tenho apenas uma dúvida. Como eu não acompanhei desde o começo, eu precisava que você me esclarecesse o seguinte. As 3 disciplinas, no meu caso, que estão no e-campus, elas desaparecem, elas somem e eu preciso apresentar no IRE o novo plano de ensino, o novo pedido para as 3 disciplinas. Você desculpa, eu não acompanhei desde o começo. Então, a pergunta é, as 3 que estão no e-campo permanecem? Estão válidas? Ou elas vão desaparecer dali? Então, professor Artemis, as disciplinas, elas continuam, aliás, elas devem continuar na medida que o semestre 2020.1 retomar. Então, essas disciplinas e esse semestre 2020.1, ele vai retomar no tempo devido, que provavelmente deve ser no início do próximo ano, né? Uma vez que o calendário emergencial é até dezembro, né, deste ano. Paralelamente, enquanto nós estamos com o calendário suspenso, foi criado esse novo calendário, um calendário especial. E nesse calendário especial é facultado a possibilidade do docente ofertar a disciplina. Pode ser a mesma disciplina, 2020.1, que ele já estaria ofertando, ou outra disciplina, do 2020.1, 2020.2, que ele escolhe ofertar nessa modalidade para esse período. Ok, muito obrigada. Está esclarecido. A Kitiane pergunta, haverá disciplinas práticas nessa modalidade? Se a disciplina for sugerida pelo docente e se o colegiado entender que é uma disciplina possível de ser ministrada via remota, sim. O Matheus aqui colocou um aviso. O MEC promove coletiva de imprensa na segunda-feira às 11h30 para divulgação de uma solução para fornecer acesso à internet aos alunos
do ensino superior e da educação profissional e tecnológica em situação de vulnerabilidade socioeconômica, bem como as empresas que prestarão serviço sob a coordenação da RNP. A coletiva será realizada pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro. Ok. Espero que dê certo, que vingue o mais rápido possível. Mais alguém? A Giovana pergunta, e quanto aos que irão formar? Como assim, Giovana? Que notícia? O que é que você precisa saber especificamente? Bem, enquanto a Giovana não especifica, mais alguém? Acho que o Cameron queria falar. Ah, tá, desculpa, Cameron. A Giovana colocou aqui no chat. Se há possibilidade de formar este ano ou só ano que vem? Depende da necessidade para a formação, né? Se para a formatura depender, por exemplo, só do TCC, a resposta é sim, é possível formar esse ano e fazer o TCC agora no formato ERA. Se a pendência é estágio, e estágio não pode ser via remota, aí a resposta é não, tá? Não esse ano, só no período regular 2020.1. Emil, quer fazer alguma pergunta? Quero. Se caso se adere a esse ensino remoto, quantas turmas pode abrir? Por exemplo, eu trabalho com 3 turmas, duas da licenciatura e uma do bacharelado. Aham. O Cameron, assim, eu não lembro de ter na resolução um limite de turmas que o professor possa abrir, tá? Não, pelo menos eu não vi isso. Agora, sim, fica, eu acho que nesse caso, o bom senso, para não exceder o nosso limite de carga horária que a gente está disponível. Então, acredito que, pensando naquela carga horária da disciplina, a gente pode ajustar na nossa carga horária semanal, de aula de graduação, e isso funcionar como sendo um parâmetro para nós, ok? O que tem também, aproveitando que você fez a pergunta, tem um limite de crédito que o aluno pode fazer também. Ele não pode sair fazendo 16, 20 disciplinas porque é via remota, não. Tem um limite, se eu não me engano, são 16 créditos. Deixa eu confirmar isso. Ah, não, aqui está dizendo artigo 18º, em razão do calendário especial 2020, caberá ao colegiado de curso estabelecer em caráter excepcional os limites máximos de créditos para cursar componentes curriculares, respeitando os limites constantes no PPC. Então, o colegiado, é até bom ter visto isso, o colegiado deve colocar também esse limite. Qual é o limite de crédito que o aluno pode cursar, tá? E que, por semestre, e que está lá no PPC. Então, isso deve ser colocado pelo colegiado também. Professor, posso falar um instantinho? Pois não, Sara. Complementando o que o professor Kemal falou, que eu entendi, é porque ele ministra a disciplina de ginástica pela manhã e a disciplina de ginástica pela noite, certo? Aí, no caso, se ele quisesse ministrar somente um período, não ia ficar muito conturbado ou com muitos alunos, no caso? Essa é uma boa pergunta, Sara. E por que é uma boa pergunta? Porque eu gostaria de lembrar para vocês que a adesão ela é voluntária, tanto de alunos quanto de docentes. Então, a gente não pode, ao meu ver, julgar e recriminar aquele que não aderir, por qualquer que seja o motivo. Também não pode julgar aquele que adere, tá? No sentido de atribuir realmente algum juízo de valor. É uma adesão voluntária e existem razões 1000 para isso, tá? Inclusive, tem gente que não acredita nessa modalidade de ensino para não aderir, assim como tem gente que entende que é uma oportunidade ímpar, né, de aprendizado e de oferta. Então, nesse sentido,
nós vamos trabalhar com as demandas. Havendo adesão e havendo demanda, nós vamos trabalhar com o que nós tivermos em mãos. Tá, Sara? Sendo uma disciplina, sendo 2 turmas, sendo 3 turmas, bem, isso vai depender realmente do que virá. Assim como é possível abrir uma disciplina e não ter nenhum aluno matriculado, né? E também aos docentes vai caber não ter um juízo, né, de valor a esse respeito, ter paciência. A Inês colocou aqui que, pensando nos passos seguintes, temos que fazer as atribuições de disciplina 2020.2 para que os professores possam oferecer ainda nesse semestre formato ERE. Eu não vejo assim, Inês, eu vou te explicar por quê. Porque os professores, eles já sabem as suas disciplinas que naturalmente eles ministram, ou a competência que cada um tem para ministrar uma determinada disciplina. Então, eu acho que esse entendimento de cada docente é a premissa para que ele possa, ou ela possa, ofertar ou não uma disciplina. Então, normalmente, eu já ministro tal disciplina. Então, se eu quiser ministrar essa disciplina do 2020.2, eu posso fazer isso. Jota, Pois não? O que nós podemos fazer é os colegiados disponibilizarem o rol das disciplinas. Isso aí ajudaria também para os docentes. Só para ficar mais claro, mas aí é só um copia e cola mesmo. Então, quando eu penso em 2020.1, 2020.2 de disciplina, como nós temos uma entrada só, na verdade a gente está falando de qualquer disciplina do PPC, do currículo, tá? Verdade. Porque, dependendo da turma, você vai abranger qualquer disciplina, porque você vai abranger qualquer turma, ok? Então, acho que não precisa dessa lista, porque é simplesmente toda a grade curricular que você pode ter como opção para ministrar. Verdade, verdade. Retiro a minha fala. A Aline perguntou, Aline, é possível que sim, o que fica a dúvida, e eu realmente tenho que consultar, é que eu acho que nós não temos a garantia de bolsas nesse período para monitor nessa modalidade. Isso eu preciso realmente consultar. Mas que ter a possibilidade de ter monitor, de funcionar e dar certificação, isso sim. Assim como eu esqueço de levar água para aula presencial, eu esqueci de trazer água para mim agora. Gente, fiquem à vontade. Tem mais alguma dúvida que a gente pode esclarecer em relação ao ERE? Está na sabatina já. Pois é, rapaz. Que coisa. E plena segunda, né? Eu acredito o seguinte, temos mais 5 dias aí para oferta dos professores. Cada professor tem que ler bem detalhado essa, caso não tenha lido, né? Essa resolução. Que tiver de dúvida ainda, continuamos à disposição também, tanto os professores quanto para os alunos. Vamos verificar um pequeno tutorial, vamos fazer uma oferta disso no SEI, tá? Para ajudar os professores lá também a chegar até esse formulário. Vamos consultar a ProEG agora pela manhã também, tio, se eu posso consultar o pró-reitor, se já tem disponível esse formulário, já deve estar lá, e a gente faz isso para facilitar o processo. Então, eu acredito que esse é o principal foco. A gente pode mandar um e-mail também reforçando esse prazo dos professores da solicitação, e até sexta-feira. O professor Lúcio perguntou aqui se os colegiados devem aguardar até quarta-feira. O Lúcio, eu sugiro que aguarde até sexta, que é o prazo máximo, e que faça a reunião de colegiado na segunda-feira de manhã. Essa é a minha sugestão, porque aí vai dar tempo de todo mundo colocar suas possibilidades, já deixa previamente marcado segunda de manhã, porque já define, e uma vez definido nos colegiados, os coordenadores já conseguem colocar essas disciplinas via CIA, e ao longo da semana a gente tramita. O envio dos planos, Kelly, é para a primeira semana de setembro, se eu não me engano, 31 de agosto a 4 de setembro. Agora é só a proposta de disciplina, com vagas e tem alguns detalhes lá, tem que ver, depende do formulário. Tchau.
Quer ter só uma pergunta aqui da Roberta? Professor que adianta a disciplina não fica garantido que já cumpriu sua carga horária assim que retornar ao semestre letivo, né? Não, Roberta, a carga horária é a carga horária que está sendo ofertada agora, enquanto estamos nesse semestre. Então, para os docentes que têm os RITs, que são os relatórios individuais de trabalho, as atividades que foram desenvolvidas nesse período vão para o RIT desse período, no caso do segundo semestre de 2020, ok? As disciplinas que forem ministradas no primeiro semestre de 2021 irão para o RIT do primeiro semestre de 2021. Então, não são coisas diferentes. É aproveitar que nós estamos nesse período e que existe pelo menos para aqueles que não estão em atividade administrativa, uma redução de sua atividade, a possibilidade de, então, ofertar disciplina nesse período. Ok? Professor Kemel? Em caso de adesão, por exemplo, que eu trabalho com os 2 colegiados, o diurno e o noturno, e o bacharelado. Eu poderia aderir somente a um, ou eu teria que aderir aos 2? No caso, eu venho aderir à ginástica artística. Ok, a adesão ela é voluntária. Então, se você quiser enviar para os 2, você pode. Se você quiser colocar só uma disciplina dessas 2, você também pode. Ou ver uma outra disciplina que seja do semestre par, né, 2020.2, você também pode. Então, isso é realmente a critério do docente, conforme o seu entendimento, até mesmo de viabilidade da disciplina via remota. E esse número de alunos, ele seria definido por quem? Em tese, você, na sua proposta, enquanto docente, na sua proposta de disciplina, você coloca a quantidade de vagas que você entende que seria razoável para o sistema para via remota. Então, se você entender que o limite é de 30 alunos na turma, você coloca vagas de 30. Se você entende que de 50, você coloca 50 como proposta ao colegiado. E assim, conforme a sugestão do professor. Obrigado. O Lúcio está perguntando se a Coordenação Acadêmica informou ou informará os professores sobre o ERE. Então, o ERE, a resolução ela foi enviada, né, via SEI, todos têm acesso. Nós enviamos esse e-mail de convocação dessa reunião para todos os docentes que tratam sobre o ERE, com já a resolução, né? Então, isso, em tese, ao meu ver, entende que todos estão informados, né? Mais alguém? Como está muito silêncio, tem muitas dúvidas, então. Manda aí, Kemer. Eu tenho uma certa dificuldade na plataforma. Eu não sei como é que eu vou entrar nessa plataforma, essas coisas. Nós temos um pessoal aí que já está bem arrumado com as plataformas, eu ainda tenho essa certa dificuldade. Eu queria saber como é que vai ser essas questões de que eu não domino a plataforma. Pode dizer assim, te vira, tá? Tá. Assim, de fato, a responsabilidade é do docente, sabe, Kemel? Mas eu vou te dizer que nós temos um grupo de alunos que, assim, é muito potente. Pelo menos a gente tem conversado com o Borel e outros representantes que têm apontado, inclusive, possibilidades de curso, né, o treinamento na internet, ou até mesmo alguns alunos que têm uma habilidade muito grande com essas plataformas digitais e que eu acredito que estariam também à disposição para ajudar, tirar algumas dúvidas e dar alguns indicativos. Eu acredito, Kemel, que a gente pode fazer, aqueles que têm mais dificuldade, pode ter essa relação de troca, sabe? Dos alunos também tentarem ajudar. É claro que isso não significa dizer que
a gente vai tirar nossa estabilidade de ir atrás. Não, é uma oportunidade de a gente também aprender, né? Aprender como usar aquela plataforma e assim por diante, tá? Mas eu acredito que a gente pode fazer essa conversa. Eu não acredito que os alunos venham com uma expectativa de que os professores vão dominar todas as plataformas, até porque para muitos vai ser uma novidade, vai ser uma primeira vez, né? Então eu acho que vai existir essa troca, né? Essa complacência e ajuda. Pelo menos é a minha expectativa. Já fica até a dica aqui para os alunos, tá? Por favor, ajudem os docentes. Tá perguntando se os calouros devem solicitar a matrícula. Então, essa informação eu preciso confirmar. Em tese, o que foi colocado lá é que sim, que os calouros também, os de primeiro período, né, também iriam solicitar, mas eu preciso confirmar, porque normalmente quem faz essa matrícula é o pessoal da PROEG, né, para os alunos, mas eu vou ver, eu vou confirmar e eu passo a informação para os representantes de turma para repassar para os de primeiro período, tá bom? Isso, Lúcio, vamos encarar como exercício para todos. Ótima palavra. Isso, Kelly. Quero estar dizendo que nos cursos de Suite Moodle, turmas de 30, 33 alunos, né, em média, que ajuda a ter um melhor controle. Os alunos só poderão fazer a disciplina de primeiro período, caso ofertada, certo? Depende, Matheus, se há ou não pré-requisito da disciplina pretendida. Então, se a disciplina pretendida não pede um pré-requisito, uma disciplina que você já tenha feito anteriormente para poder cursá-la, ok, o aluno pode fazer, mesmo sendo de segundo período. Aí tem que ver o PPC de cada curso, tá? Mas se houver um pré-requisito, ou seja, para você cursar aquela disciplina, no caso seria do segundo período, você precisa ter cursado alguma do primeiro e você não fez, aí não será possível se matricular nessa que seria do segundo período, tá bom? João Cláudio, por favor, pode falar. Bom dia aí a todos e a todas. Só um aviso, no bacharelado, né, tem a questão dos alunos cursarem uma disciplina optativa. E eu não sei se os calouros, principalmente, já perceberam, mas a partir do terceiro ou quarto período, eles passam a ter uma quantidade muito grande de disciplinas que dificulta a realização dessas disciplinas optativas a partir do terceiro ou quarto período, se eu não me engano. Então, também há uma oportunidade para aqueles que estão começando, ou que estão no primeiro, estão no terceiro, de repente pensar em alguma disciplina que não tenha qualquer tipo de pré-requisito, que já possa aproveitar essa oportunidade aí também para cumprir essa disciplina optativa. Era isso. Ok, perfeito. Matheus, tem um período para o professor enviar o plano de ensino e também para o colegiado se posicionar em relação a esse plano de ensino, que é de 31/8 a 4/9. Eu acredito que na segunda-feira, quando é 4/9? Deixa eu ver aqui. É numa sexta. As aulas estão para acontecer no dia 8, não é isso? Eu acredito que na sexta, dia 4, ou no dia 7 é feriado. Então, eu acredito que na sexta-feira do dia 4 de setembro já deve existir uma reunião de colegiado para apreciar, de preferência sexta-tarde, para apreciar os planos de ensino enviados pelos docentes. Ok? Teatro fiz. Sim, Carla. Desculpa, eu não vi se tem gente inscrita, mas é só para reforçar. Vocês avisaram que tem um formulário disponível para preenchimento dessa proposta. Isso já é o plano ou a gente ainda vai ter que submeter um plano? É a mesma coisa? Tá, boa pergunta, cara. Não, não é a mesma coisa, tá? A primeira coisa que se faz no SEI é enviar a proposta de ofertar a disciplina. E vai ter um formulário para isso, e é isso que a gente quer checar se já está disponível esse formulário no SEI. Nesse formulário deve ter, eu acho que algumas informações básicas, do tipo qual é a disciplina, quantidade de vagas, carga horária, enfim, deve ter horário,
ali a ser ministrado daquelas atividades síncronas. Uma vez, isso o colegiado aprecia. Uma vez o colegiado dando ok e enviando no CIE essa disciplina, vai ter um outro período, de 31/8 a 4 de setembro, para o professor, para o docente, enviar o plano de ensino, via campus, do mesmo jeito que a gente faz, para que o colegiado possa analisar. Então, tem um tempo, após essa proposta de disciplina, tem um tempo para o docente maturar esse plano de ensino, umas 2 semanas. Ok? Tá joia, esclareceu, obrigada. Só para esclarecer, tio, inclusive eu já consultei agora já para o reitor, estou aguardando. O Bruno procurou agora e não tem nenhum formulário ainda. Caso não tenha, a gente vai ter que pensar no pequeno modelo de ofício, né, para que seja padronizado, né, algumas informações. Mas vamos contar, estou consultando a PROEG antes disso. O João Oi, Paulo... Jota. Pode falar, João. Então, eu acabei de olhar aqui, tem um documento chamado Graduação, oferta de disciplinas, aí entre parênteses, inclusive na modalidade à distância. Tem um formulário com esse nome lá. Estou vendo aqui se é o que contempla a resolução. Beleza. A gente achou já alguns ofícios dos professores solicitando aos seus departamentos, mas não em formulário, só em ofício mesmo, constando disciplina, carga horária, número de vagas e horário de realização. Ô, João, desculpa, você está certo, é o assunto lá no SEI que é o oferta de disciplina, né? Não tem formulário ainda não mesmo. Mas assim que tiver essa resposta já hoje, a gente repassa, vai fazer um passo a passo. É isso, João? Por mim, é isso. Se todos estiverem contemplados. João, desculpa, João, só reforça então, essa questão do formulário vai ser encaminhado para nós a orientação disso. Se é via formulário, se é via ofício, vou encaminhar o e-mail novamente. Sim, cara. A gente vai dar uma olhadinha agora, até o início da tarde, por exemplo, já busca essa informação. Aí a gente disponibiliza. Mas eu já fiz a pergunta para a PROEG. Se eles falarem que é um modelo de ofício, a gente pensa em algumas coisas básicas para isso. Tá, obrigada. Bom, não tendo mais nada, vou olhar aqui o chat, tem uns 4, está abrindo agora. Agradecemos mais uma vez, pessoal, a presença de todos, né, como já falei, muito bom revê-los, tanto nossos alunos, né, como nossos pais, nossos colegas docentes. E o que tiverem de dúvida, por favor, fiquem à vontade, a direção está à disposição, a coordenação acadêmica, né, as coordenações de curso estão aí para apoiar nesse período. Lembrando que é uma situação totalmente nova para todos, mas que depende, né, aí da participação, da colaboração de cada um. O mais importante nesse momento até sexta-feira, os professores já têm que propor a adesão, né, ou gerar a proposta das suas disciplinas, para que elas possam ser apreciadas dentro dos colegiados. E quanto antes, claro, melhor, porque os colegiados devem se reunir na sexta, porque segunda já tem que começar a matrícula, a proposta, né, a inserção das propostas. Então, quanto antes, se puderem enviar, vai facilitar também o trabalho dos colegiados, né, que o prazo está junto um com o outro. Então, aí, um grande abraço, muito obrigado, Tio, mais uma vez aí pela exposição, e um grande abraço a todos aí, uma ótima semana, e que Deus abençoe cada um de vocês aí. Continuem aí cuidando da saúde de vocês, e cuidando da saúde dos outros e de todos também. Fraterno abraço a todos. Tchau, gente. Um abração. Um abraço a todos. Bom dia. Tchau, tchau.